Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de dezembro. Eu li até que bastante dezembro, porque era final do ano e eu queria terminar logo de ler os livros que eu queria ler. Então eu li bastante, eu li 9 livros. Foram leituras até que bem legais. Eu acabei largando alguns livros que eu pretendia ler da minha lista que eu tinha que ler em 2022. Tava chato, e aí no meio do caminho eu desisti de ler os livros que eu precisava ler e comecei a ler livros que eu queria ler. Eu comecei o mês lendo Sem Coração. É um reconto de Alice no País das Maravilhas. Eu não sou muito fã de Alice no País das Maravilhas. Então eu achei bem maluco porque eu não gosto muito da estética e do negócio, me dá muita agonia, não sei porquê, mas eu não sou muito fã de Alice no País das Maravilhas. Porém, eu achei até que bem legal a história. Eu gostei muito de como o reconto foi feito. Eu gostei bastante. Os personagens eram bem legais e o universo era bem construído, apesar de ser um universo que já existia antes. Então, todos os personagens, tudo eram meio reaproveitados. Eu gostei muito de como a história foi contada, porque a história é Alice no País das Maravilhas, né? No caso, é a história da Rainha de Copas. Só que não é a Rainha de Copas, aquela irmã da Rainha Branca. É uma garota comum que, no caso, vai vir a se tornar a Rainha de Copas um dia. E é bem legal, bem maluco, mas é bem legal. Eu só não gostei muito do final, porque quem lê vai saber como é que é o final, porque eu não posso dar spoiler. Apesar dos pesares, foi um plot, assim, que eu não esperava. Mas foi legal. Eu dei 3 estrelas. Eu gostei, mas não sei explicar. Tem a questão de que eu não gosto muito de Alice no País das Maravilhas, não gosto muito dessa estética. Porém, eu achei legal. Os personagens eram bem legais e a história era legal. Só que não sei porquê, eu não consegui gostar muito. E aí teve o final que eu também não gostei muito. E aí ficou essa questão. Apesar de que, assim, muita gente acha estranho quando eu falo que eu gosto do livro, eu dou 3 estrelas. Porém, 3 estrelas é o meio, entendeu? 3 estrelas é bom, não significa que o livro seja ruim. O livro é mediano. E aí 3 estrelas é um pouquinho acima, tipo, 3 estrelas é meio razoável, entendeu? Tipo, é bom, poderia ser melhor, mas é bom. Depois eu li uma das minhas leituras favoritas do ano, que foi de Look Off com Amor. Sem Coração fazia parte da minha lista de preciso ler este ano. Só que quando chegou, depois dele, eu fui ler Skyward. Porém, era muito cansativo. A história é muito legal. O livro era muito legal. Só que eu não sei porquê, era muito cansativo. Sabe aquele tipo de livro que você lê o dia inteiro e aí você não lê nada? Quando você vê, você passou horas lendo o livro, você leu 5% do livro. E aí, por mais que, tipo, a história seja sendo legal, isso fica muito cansativo, tipo, dá dor de cabeça às vezes. E eu acabei largando ele, aí eu vou lendo ele aos poucos e, sei lá, quando eu terminar ele, eu termino. Quando eu sentir vontade de continuar lendo ele, eu vou ler. Eu acabei largando ele e aí eu falei, não, agora eu vou ler livros que eu estou com vontade de ler. E aí eu fui ler de Look Off com Amor. Eu gostei muito de Look Off com Amor. Eu já assisti a série da Netflix que se chama Spin Out e é exatamente igual. É muito parecido. É um Enemies to Lovers muito legal. É tipo, é um romance. É um romance, então não tem nada demais além dos romances. É um romance como todos os outros, mas é muito legal, eu gostei bastante. Eu gostei bastante das questões de patinação e eu gostei muito da família da Jasmine, eles eram muito legais. Eu adorava as cenas com a família da Jasmine. Eu gostava dos treinadores, eu gostava dos treinos deles. O Enemies to Lovers, no caso, o livro se diz Enemies to Lovers, mas é mais enemies do que lovers, porque o lovers só acontece, tipo, eu juro pra vocês, isso foi algo que me desesperou muito. É bem frustrante, porque o livro é um livro de romance. Porém, um romance vai acontecer em 98% do livro. Eu juro pra vocês, é um slow burn muito slow. Essa é a única questão que eu não gostei muito do livro, porque é muito frustrante, porque só vai virar lovers no 98% do livro. Mas é bem legal, apesar dessa questão. Daí eu dei 5 estrelas pra Look Off com Amor. Inclusive, eu me arrependi muito, porque era pra ter lido esse livro, sei lá, em 2021, quando ficava enchendo meu saco pra eu ler o livro. E eu gostava bastante, eu adorava os finais e tudo, e via muita coisa, e ficava enchendo meu saco pra eu ler o livro. Mas aí eu nunca li, demorou muito tempo pra eu ler. Eu fui ler em dezembro de 2022, demorou muito tempo. Me arrependi de ter demorado tanto porque eu gostei muito do livro. Depois eu tinha enfiado o pé na jaca de que eu ia ler livros que eu tava com vontade de ler, eu não ia ler livros que eu tinha que ler. E aí eu li Daisy Jones and the Six, que é da mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu amo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, é um dos meus livros favoritos da vida. Aí eu falei, vou ler Daisy Jones and the Six, porque é da mesma autora e é muito famoso, todo mundo fala de Daisy Jones and the Six. Aí eu fui ler.
É o mesmo formato, eu acho muito legal como essa autora escreve os livros dela e, tipo, não é igual Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas é como se fosse um documentário. Não é um documentário, mas é como se fosse um documentário. A história é contada pelos próprios personagens anos depois. E aí, tipo, é eles contando a história deles. Muito legal, eu achei bem legal como que é o formato do livro. É como se fosse uma super fofoca. E tem muito escândalo, tem muita fofoca, tem muito barraco. É muito bom, você se sente com vontade de continuar lendo, porque você quer saber o que aconteceu. Só que o que acontece? Os personagens são muito irritantes. Podem me julgar. Inclusive, Daisy Jones. Tipo, não porque eu acho ela uma pessoa ruim ou coisa do tipo. Só que, tipo, tinha umas atitudes dela, no caso, a maioria das atitudes dela, que eram bem questionáveis. Inclusive, o Billy, insuportável. Eu, sinceramente, não sei como eu consegui terminar de ler esse livro com aquele Billy. Vai sair a série e eu vou xingar ele de novo a série todinha, assim como eu xinguei ele o livro todinho. Quem me segue no Instagram e tava vendo eu lendo esse livro no Instagram, sabe que a cada 10 stories de Daisy Jones The Six, nos 10 stories eu colocava alguma coisa falando mal do Billy, porque ele era muito chato. Inclusive, eu comecei a gostar muito do Ed, porque sempre que o Billy mostrava uma fala do Billy, a fala de baixo era o Ed xingando a fala dele, falando que ele tava sendo um otário. Porque ele tava sendo um otário o tempo todo. Eu sei que ele tem problemas e tudo mais, mas insuportável. Dei 4 estrelas pra Daisy Jones The Six. Eu gostei muito da história, eu achei bem legal, eu tô ansiosíssima pra ver a série. Porém, os personagens eram bem chatos e me irritava bastante. Aí, depois, eu li Mansão Galante. Como sempre, todo mês tem um livro da Vi Schwab, e esse mês não seria diferente. É novo dela, ela lançou esse ano, eu só não lembro quando. Inclusive, já tem no Brasil, pela editora Record. Daí eu tenho ele em inglês. Inclusive, ele é bem bonito, olhem isso. Ele é bem simples assim na frente, mas do lado ele é bem bonitinho. E tipo, dentro ele tem muitos desenhos, porque na história tem os diários da mãe dela, e os diários da mãe dela são cheios de desenho, então tem todos os desenhos no livro. E eles são bem bonitos. Eu achei um livro muito bonito. E a história, como sempre, é a mesma questão que eu reclamo dos livros da Vi Schwab. O universo incrível, construção maravilhosa. Mas nesse, até que a escrita dela melhorou bastante. Pelo menos pra mim. Eu não sei se é porque eu tô me acostumando, então eu tô parando de me importar com o jeito que ela escreve os livros dela. Mas a história era muito legal e até a escrita dela tava muito legal. O livro não é tão... não é grande. É tipo um livro normal. A história acontece, realmente, sabe? Não sei explicar. Mas é porque, tipo, não tem um grande pico. A história toda é o mesmo nível, assim. Só no final, assim, que tem quando tudo as coisas acontecem. Mas é bem legal. O livro todo é ela tentando descobrir as coisas sobre a mansão. Então ela vai descobrindo coisas o livro todo. E aí o livro todo você quer descobrir com ela. Você fica tipo, meu Deus, mas por que fizeram isso? Você começa a criar teorias de quem é pai de quem é filho de quem é irmão de quem. O que aconteceu, a família veio pra cá por causa disso, daquilo, entendeu? Aí você começa a criar teorias, então isso faz com que, pelo menos pra mim, foi o que me fez continuar a história, porque eu queria saber também o que tava acontecendo, que casa era aquela, quem eram aquelas pessoas. Esse daqui, provavelmente, é um dos meus favoritos dela. O top, Ed LaRue, vilão, e agora Mansão Galante. Ele é meio terror. Eu não sou bem fã de terror, mas ele é meio terror. Então, se você gosta de terror, provavelmente você vai gostar dele. Ele é um terror, fantasia, tem fantasmas também, os negócios, é bem legal. Eu acho, na verdade, eu acho que ele não é bem terror. Eu acho que ele é mais suspense do que terror. Mas, enfim, o universo é bem legal e ele dá bastante medo, até. Não sei se é porque eu não sou acostumada com terror, mas eu senti medo lendo esse livro. Aí eu não falei, né? Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gostei bastante dele. Eu também esqueci de falar, mas eu favoritei ele. Aí depois eu fui continuar lendo a minha lista da Colleen Hoover, porque eu tenho uma lista da minha ordem de Colleen Hoover. E aí eu decidi continuar a ordem. E aí o próximo foi O Lado Feio do Amor. Esse livro eu fiquei com muito medo de ler ele, porque quando eu falei que ele era o próximo da Colleen Hoover que eu tinha pra ler, muita gente ficou falando, nossa, lê ele, eu quero saber qual é a sua opinião sobre ele, vixe, esse daí é polêmico. Só que quando eu li o livro, eu não achei ele muito polêmico, eu achei ele bem parecido com os outros livros dela, tipo, não, a história não é parecida, mas tipo, o livro é parecido com os outros livros dela, eu não achei nada polêmico nele. A única questão de que eu achei dele é que eu achei que a menina, a personagem principal, ela se humilhava muito pelo cara. Tipo, eu entendia o lado dele, eu entendia porque que ele fazia aquelas coisas, porque ele agia daquele jeito. Eu entendia muito o lado dele. Só que eu achava que ela se humilhava muito por ele. Essa é a minha única questão com o livro, é de que eu achava que ela se humilhava muito por ele. Eu não achava que ele tava sendo maldoso nem nada, porque
A questão do acordo deles era de que não era pra eles terem um relacionamento sério. E ele agia como alguém que não tava tendo um relacionamento sério com ela. Mas tinha as questões dele, e era o que eu suspeitava de que realmente fosse. Eu criei teorias e realmente tava perto da minha teoria, o que realmente aconteceu na vida dele, né? Eu não julgo ele tava agindo de acordo com as coisas que ele tinha falado, ele tava falando e ele tava fazendo o que ele tinha falado que ele ia fazer, mas eu só achei que ela se humilhava muito. Essa é a minha única questão com o livro, de que eu achei que ela se humilhava muito. E ele dei 5 estrelas, eu gostei bastante do livro, é um livro da Colleen Hoover, me fez ficar bem triste no final. Eu fiquei muito triste com o final da história dele, muito triste. Eu senti que a personagem principal não era bem a personagem principal. Tipo, a história gira em torno dele, do passado dele, da história dele, que inclusive é muito, muito, muito triste. Eu fiquei com muita dó dele. O livro todo eu suspeitava que era algo do gênero, e no fim realmente era, então eu passei o livro todo com muita dó dele, porque eu achava que era algo assim. É um livro bem triste. Se quiser um livro muito triste da Colleen Hoover pra ler, é esse. Provavelmente é um dos mais tristes dela. Aí depois eu fui continuar, porque eu queria terminar Sombra e Ossos este ano. Eu comecei Sombra e Ossos por conta da Inej. E aí eu descobri que a Inej só aparecia em Six of Crows. Porém, eu tinha que ter o desafio de terminar a trilogia pra depois ler Six of Crows. Eu sei que dá pra ler Six of Crows sem terminar a trilogia, mas eu queria ler a trilogia antes, porque eu queria saber o que tinha na trilogia. Porque eu sabia que se eu fosse pra Six of Crows, eu nunca na minha vida ia voltar pra ler a trilogia. Eu li o primeiro livro, eu juro pra vocês que eu terminei o primeiro livro no dia que lançou a série, de tanto que eu demorei pra ler o primeiro livro. Mas até que o segundo livro eu li rápido. Eu terminei a trilogia, eu li o último esse mês, que no caso estamos em janeiro de 2023. Daí eu terminei o terceiro livro da trilogia agora. Finalmente terminei a trilogia depois de lendo um livro por ano. Eu terminei em 2 anos a trilogia. E assim, o segundo, até agora, foi o meu favorito. Eu gostei bastante. Eu gostei de como a Lina vai ficando cada vez mais poderosa, cada vez criando uma identidade Grisha nela e se sentindo confortável sendo uma Grisha e se identificando como Grisha, porque no primeiro livro ela não se identifica muito como Grisha e nem os próprios Grishas veem ela como Grisha. Aí no segundo livro ela cria essa identidade, ela ganha um espaço ali, ela ficando cada vez mais poderosa, ela vai criando aliados contra o Darkling. Inclusive, eu até gostava do Darkling no primeiro livro, quando terminou. Eu acho que pela forma que o primeiro livro terminou e que ele só era visto como vilão no final do livro, ainda ficou esse gosto de tipo assim, eu até que gosto dele, ele é um bom vilão. Mas aí no segundo ou terceiro livro, gente, esse homem tá completamente insano. Não tem como gostar dele. E sinceramente, eu não shippo a Lina com ninguém. E eu dei nota 3,5 pra ele. Eu gostei. Tipo assim, até agora ele é meu favorito. Eu não sou tão fã da trilogia assim. Na verdade, eu não gostei muito do primeiro livro. O primeiro livro é muito ruim. Eu acho que eu dei 1,5 estrelas. Se eu dei 2 estrelas pro primeiro livro, foi muito. Mas de 2 estrelas pra 3,5 estrelas, tipo 4 estrelas, quase 4 estrelas, foi muito. Foi uma evolução bastante grande. Eu estou muito esperançosa com Six of Crows, principalmente com o segundo livro de Six of Crows. Eu tenho spoiler, eu sei o que acontece, porque ninguém escapa dos spoilers no Twitter. Eu tô com grandes expectativas pro segundo livro de Six of Crows, principalmente porque agora eu finalmente vou poder ler Six of Crows e conhecer a Inej, porque, gente, eu só tô passando por esse sacrifício, por esse desafio de ler a trilogia Grisha por conta da Inej em Six of Crows. Aí depois me deu um surto, faltava poucos dias pra terminar o ano, e eu vi a menina falando dessa série no Twitter, e eu fui pesquisar, e eu fiquei com vontade de ler, porque eu achei muito legal sobre o que era, e eu decidi ler, que era a série Mindfuck. Eu li os 3 primeiros livros, faltam 2 livros agora. Eu gostei até que bastante. Tem uma serial killer, uma assassina. Ela e o irmão dela foi assassinado muitos anos atrás, ela também sofreu. A vida dela foi uma merda. E aí agora ela quer vingança, e aí ela vira uma assassina em série. Ela começa a matar todas as pessoas que fizeram mal pra ela e pro irmão dela, que foram culpados pela morte do irmão dela, um de cada vez, de uma forma muito maluca. E tem um investigador do FBI, e ela acaba gostando muito desse investigador do FBI, ela acaba se apaixonando por ele. E aí tem esse relacionamento, que é muito engraçado, é hilário o relacionamento dos dois, dele tentando encontrar quem tá assassinando essas pessoas e sendo ela a namorada dele, e ele jamais pensa, nunca passa pela cabeça dele que é a namorada dele. Também porque ele vai por uma linha... Ela é inteligentíssima. Ele é muito inteligente.
porém ela é 1000 vezes mais inteligente que ele. Ele tá indo, tipo assim, ela consegue enganar muito ele. Ela não entra muito, tipo, em enganar ele ali, mas ela engana, tipo, quando ela tá fazendo as coisas, sabe? E é muito engraçado como ele subestima muito ela, tipo, nem passando pela cabeça dele que pode ser ela, e ele achando que é um cara grandão, fortão. E no fim, é uma menina magrela. Eu tava gostando bastante dos livros. O que me fez não ter lido os 2 últimos livros até agora é porque eu achei que a autora começou a perder muito a mão no fato de que todas as personagens femininas da série, toda a história delas gira em torno delas serem vítimas de violência sexual, e isso me incomodou bastante, porque isso tem, todas as personagens femininas são assim, e tipo, a união e o desenvolvimento das personagens é em torno disso, e isso me irritou, me incomodou bastante. No primeiro livro e no segundo livro, beleza, era uma ou outra, só que começou a acontecer isso com todas as personagens femininas, e isso começou a me incomodar muito, sabe? Eu acho que é uma questão dos livros de Dark Romance que acontece bastante, que é quando as autoras perdem muita mão nisso. Inclusive, é uma coisa que eu não gosto muito de ler livros de fantasia escrito por homens, por exemplo. Tem uma questão em The Game of Thrones por conta disso. A única coisa que me faz querer ler Brandon Sanderson é porque me garantiram que o Brandon Sanderson não era assim. Porém, as autoras femininas em Dark Romance faz bastante isso. E esse livro está começando a acontecer isso, o que tá me desmotivando um pouco a continuar e terminar os outros 2 livros. Mas eu provavelmente vou terminar os outros 2 livros pra ter uma opinião concreta sobre este fato, pra ver se vai mudar isso, mas tá me irritando bastante isso nos livros. Mas enfim, eu li, foi os 3 últimos livros que eu li no ano. Tanto é que é um fato muito curioso, porque aí, conforme os livros foi passando e isso foi aumentando, as minhas notas foram caindo pros livros. O primeiro livro eu dei 4 estrelas, daí pro segundo livro eu também dei 4 estrelas, daí pro terceiro livro eu já dei 3 estrelas e meia, entendeu? Aí foi caindo. No caso, eu li só os 3 livros, eu vou ler o segundo, no caso, o 4º e o 5º agora, são 5 livros. Eu gostei bastante do primeiro livro, mas aí começou a acontecer algumas coisas que começou a me incomodar bastante, sabe? Eu comecei a achar muito irreal também o fato de que ele desconfia de coisas que não tem como desconfiar, só porque ele tem que desconfiar daquilo pra poder fazer parte da história, sabe? Ele não desconfia porque tem alguma coisa suspeita ali, ele desconfia porque a autora coloca ele que ele tem que desconfiar daquilo. Tipo, ele tem uma intuição mágica que faz ele desconfiar de coisas que ninguém jamais desconfiaria. Isso me incomodou um pouco também. Enfim, esses foram os meus livros de dezembro. Aí eu termino a minha saga de livros de 2022 e agora só vai ter livros de 2023. Eu já li o primeiro livro do ano e vou começar o segundo agora. Eu gostei bastante das minhas leituras desse ano, eu vou postar um vídeo depois falando sobre elas, falando sobre todos os livros que eu li. Mas foram bem legais, esse mês também teve bem legais, não teve nenhum livro que eu verdadeiramente odiei. A maioria foi tipo média e teve, né, de Lukov com Amor, que eu gostei bastante. Caso você queira comprar algum destes livros, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa, usa o meu link de associados da Amazon, e aí você se inscreve, curte, comenta também se você já leu algum desses livros, se a opinião de vocês é parecida com a minha, indicações de livros, tudo. Eu vejo todos os comentários. Enfim, é isso. Beijo e tchau!